Olá, a paz do Senhor, boa noite a todas que estão nos acompanhando aqui. É uma alegria muito grande estar fazendo esse encontro aí online com vocês. Espero que seja uma bênção, a mensagem fale aos nossos corações que a Carol preparou, e que seja um momento de comunhão, apesar da gente estar separado fisicamente, a tecnologia nos possibilita ter esse encontro, tá bom? Então eu vou orar agora para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, te agradeço por esse momento, te agradeço por estarmos aqui reunidos, mesmo que ligados pela tecnologia, Senhor, e cremos, Senhor, que Tu estás entre nós, Senhor, presente na casa de cada um, meu Deus. Fala aos nossos corações com este momento, Senhor, abençoa, tira todas as dificuldades, os impedimentos, e que seja uma bênção este nosso encontro, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, para iniciar, eu vou ler aqui em Salmos 136. A misericórdia de Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, nosso Deus é bom o tempo todo nosso Deus é bom. Então, agora vamos louvar, vou chamar aqui para nos ajudar, o Marcelo e a Ruth, que vão louvar aqui com a gente. E só um minuto, deixa eu ver aqui se dá para... Vamos... Eu vou compartilhar aqui a letra... Deixa eu ver. Não. Marcelo e a Ruth vão louvar com a gente Quem Pode Livrar. Então, vamos lá. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor me estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor me estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, que bênção, glória a Deus, esse momento, uma bênção mesmo, a gente poder louvar que nosso livramento vem do Senhor, né? Não de um governo, não de uma vacina, mas o nosso livramento vem de Deus, e isso ninguém pode tirar da gente. Muito obrigada, viu, gente? Foi uma bênção a participação de vocês, muito bom. Agora nós estamos nos preparando aqui já para ouvir a mensagem da Carol Brasílio, e aí eu gostaria que a Liliane fizesse a oração para essa mensagem. Boa noite, irmãs e irmãos que estão junto com a gente. Pode ir. Primeiramente, eu queria agradecer pela vida da Carol, que se propôs a trazer a mensagem para a gente hoje. Queria agradecer a todos que conseguiram conectar. Queria agradecer primeiramente a Deus, que nos permitiu, de alguma forma, estarmos juntos, em nome dele. E dizer que, por mais que a separação física tenha atrapalhado um pouco, a gente continua em comunhão. Tá bom, Carol, obrigado pela sua vida, pela sua família, pelo seu tempo, e que Deus vai abençoar grandemente. Então, vamos orar. Pai querido, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos falando do teu nome, meditando sobre a sua palavra, Pai. Queria te agradecer pela vida da Carol, pela vida da família dela, Senhor, pelo tempo que ela se dispôs a estudar, pelo tempo que ela se dispôs a trazer para a gente a sua palavra, Pai. Que sejamos usados, Senhor, que o Senhor use a sua serva para que através dela a sua palavra chegue e germine em nossos corações, ó Pai. Queria te pedir as bênçãos sobre essa igreja, Senhor, sobre esse grupo, Pai, e que continuemos firmes e fortes na fé com o Senhor, Senhor. Pois nesse momento que passamos, ó Pai, nada temos além de Ti, que já é tudo, Senhor. Muito obrigado, eu oro agradecida, em nome do nosso Santo Senhor, Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Obrigada, Lili, muito obrigada aí pela oração. Uma bênção mesmo. A Carol vai nos trazer uma mensagem de alegria aqui. Então, gente, antes da Carol começar, queria avisar que ela vai aí falar para a gente de meia hora, 40 minutos, mais ou menos, trazer a mensagem. E no final vai ter uns 10 minutos aí que vocês podem jogar as dúvidas pelo Facebook, que a Deb vai estar anotando, para no final, esses 10 minutos, a Carol tirar as nossas dúvidas, tá bom? E aí, os pedidos de oração também, vocês podem colocar pedidos de oração, que também a Débora vai estar anotando para a gente depois jogar no nosso grupo no WhatsApp, para a gente orar durante a semana. Então, Carol, muito bom, obrigada, viu, agora falando com a Carol, obrigada pela sua participação, pelo seu pronto atendimento, a gente combinou meio assim em cima da hora, mas Deus preparou tudo, né, vai ser uma bênção. Eu vou então deixar com você a palavra e a mensagem. Um beijo. Obrigada, Bárbara. Boa noite a todas as irmãs, os irmãos que estão conectados aí na nossa live, no Facebook. Agradecer a Bárbara pelo convite e dizer que Deus escreve certo por linhas certas, né? E se foi da vontade de Deus que eu estivesse aqui conversando com as irmãs essa noite, certamente é porque essa mensagem ainda tem muito a falar ao meu coração. Quando eu digo ainda, é porque no sábado passado eu tive a oportunidade de compartilhar sobre esse mesmo assunto com as meninas, jovens e adolescentes de nossa igreja no Bril, que aconteceu no sábado passado, e foi um momento muito bom, um momento de troca, de oportunidade de se sentir acolhida, dentro de um momento em que a gente tende a se sentir tão solitário, e eu acho que se Deus está pedindo para eu falar isso novamente, é porque Ele também quer falar ao meu coração. Então, também agradeço a Deus e a Bárbara pelo convite. A gente vai falar sobre resiliência. E, na verdade, para começo de conversa, a gente começa pensando um pouco sobre o que significa essa palavra.
Ela não é uma palavra muito utilizada no nosso linguajar coloquial, ali no nosso dia a dia, mas ela é uma palavra que tem sido cada vez mais utilizada e que em tempos como esse, de isolamento social, é uma palavra que ganha novos significados, né? Resiliência é uma palavra que vem do latim e que significa voltar ao normal. Esse conceito de resiliência foi criado por um cientista inglês no começo do século XVIII, e ele estava fazendo estudos sobre a elasticidade dos materiais. Então, era considerado um material resiliente, aquele material que era capaz de voltar à sua forma original depois de receber um esforço energético, ali, um acúmulo de energia física, e que era capaz de voltar ao normal e retornar ao seu estado natural sem sofrer deformações permanentes. Então, esse seria um objeto considerado resiliente. E, consequentemente, um objeto não resiliente é aquele que, quando sofre força física, acúmulo de energia, ele não consegue voltar à sua forma original. Se a gente trazer esse conceito da física para a sociologia, para o ser humano, a gente entende, então, que um ser humano considerado resiliente é aquele que é capaz de passar por situações ruins e voltar ao normal. Receber acúmulos de energia, passar por provações, passar por momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, e conseguir dar aquela famosa volta por cima, né? E voltar ao normal. Acho que essa ideia de voltar ao normal já é uma ideia que precisa ser discutida se a gente pensar que nada nunca volta ao normal se a gente já não tinha um normal para começo de conversa. E porque o conceito de normalidade também é muito fluido e muito variável de pessoa para pessoa. O que é normal para mim pode não ser normal para outra pessoa, mas acho que o conceito em si é válido. Quer dizer, é um ser humano resiliente aquele que é capaz de passar por problemas e provações conseguindo superá-las e passando por elas de forma tranquila e de forma segura, e dando conta de retomar o seu estado de paz, independente das circunstâncias. A Bíblia nos dá diversos exemplos de pessoas que foram resilientes. Alguns deles são exemplos muito conhecidos, né? O primeiro exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo de José. Então, José foi um homem que sofreu diversas questões em sua vida. Desde muito jovem, ele foi vendido como escravo, ameaçado de morte por seus irmãos, então por pessoas que ele não esperava. E ele passa por tudo isso, e a gente conhece a história e sabe que, ao final, José tem a oportunidade de se vingar de seus irmãos, já como governador do Egito, mas ele escolhe o caminho do amor. Então, ele é um exemplo de resiliência muito grande para nós, quando a gente pensa que ser resiliente não significa buscar vingança, não significa buscar justiça, significa estar em paz e sempre escolher o caminho do amor. Um outro exemplo de personagem, de história bíblica de personagens resilientes, é a história de Ruth. E acho extremamente adequado falar sobre Ruth no encontro da MCA, porque Ruth foi uma mulher muito resiliente. Ruth teve 3 pessoas mortas em sua família, seu sogro, seu cunhado e seu próprio marido, e Ruth tinha todos os motivos para questionar a Deus, para virar-se contra Deus, para negar o poder e a soberania de Deus, mas Ruth também escolhe o caminho do amor. Ela mora quase 10 anos em um país estrangeiro, depois ela volta a Israel,
e decide viver com a sua sogra. Brinquei com as meninas do Bril que é mais resiliência que morar com a sogra. Iremos descobrir, mas é uma brincadeirinha, porque a minha sogra mesmo é uma benção. Mas ela opta por morar com sua sogra, por também entender que sua sogra passou por todas as mesmas perdas, né? Ela perdeu o cunhado e perdeu o sogro, a sua sogra perdeu o marido e perdeu o filho. E 2 filhos, né? Então, ela volta, mora com sua sogra e declara o amor de Deus através desses atos de caridade que ela faz durante toda a sua vida. O último exemplo, e aí quando eu falo último, eu não estou terminando ainda, é o exemplo de Paulo. Paulo foi um homem resiliente. E eu queria ler 2 Coríntios 11, os versículos de 23 a 29. Então, 2 Coríntios 11, de 23 a 29. Eu vou ler para as irmãs. Se as irmãs estiverem com suas Bíblias, vocês podem abrir para acompanhar a leitura. A leitura, na minha versão, diz assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? A carta de Paulo aos Coríntios traz esse trecho, e a primeira coisa que aconteceu quando eu li esse trecho foi uma sensação quase de humilhação perante ao Senhor, porque a gente tende a reclamar por tão pouco, né? A gente reclama porque não conseguiu chegar a tempo, porque pegou trânsito, reclama porque o filho não fez exatamente como você pediu, reclama porque as coisas não aconteceram da forma como você tinha planejado. Em tempos de isolamento social, as nossas reclamações ganham outro patamar, né? A gente reclama porque não pode sair de casa, reclama porque a gente precisa trabalhar e os filhos querem atenção, reclama porque não é fácil encontrar compras de supermercado, reclama porque os preços das coisas estão subindo, a gente murmura por qualquer coisa. E quando eu li o texto de Paulo, eu pensei e falei, nossa, eu murmuro, eu reclamo por muito menos do que isso. E o texto de Paulo, em nenhum momento ele está clamando por pena ou por dó dos irmãos em Corinto, ele simplesmente está contando para os irmãos as coisas que aconteceram com ele. E além de todas as dificuldades que ele enfrentou em seu percurso, né, e aí ele fala sobre perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, a gente está falando de um homem que está sendo tentado espiritualmente. Porque, além de tudo isso, ele está preocupado com as igrejas, ele está buscando cumprir o chamado a qual Deus o colocou e buscando falar de Jesus para a maior quantidade de pessoas, escrever cartas para as igrejas e se fazer presente através dessas cartas. A gente está
na bênção, irmãs. Se a gente pensar que a gente tem ferramentas como essa, em que a gente pode se comunicar de forma tão tranquila, graças à internet, e a gente ainda assim se lamenta, né? Paulo tinha que escrever cartas, e cartas que demoravam muito para chegar. E cartas que, quando chegavam, eram um refrigério para essas igrejas. E Paulo certamente sentia conforto em saber que ele foi usado por Deus para falar para essas igrejas também. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa observar desse texto é o nosso próprio fazer, o nosso próprio murmurar. Como que a gente está enfrentando as dificuldades? Eu não estou negando que as dificuldades existem, de forma nenhuma, dificuldades existem. E em tempos de isolamento social, muitas dificuldades surgem, dificuldades que a gente não tinha esperado, né? A questão não é negar as dificuldades, mas a questão é passar por elas sem murmurar, e sem se lamentar, e sem reclamar. É entender que tudo isso é parte do plano de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não vai entender, né? A gente gostaria muito que Deus sempre respondesse o porquê que a gente está passando por certas coisas, mas muitas vezes a gente não vai ter essa resposta. O que a gente tem é a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e de que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então é com essa certeza que a gente tem que passar por situações ruins, por situações difíceis, como essa que a gente está passando. Na carta de Paulo, novamente, mas a outra igreja, a igreja de Roma, na carta de Paulo aos Romanos, a gente tem um versículo que nos dá quase que um manual de instruções para sermos pessoas resilientes. Pessoas que têm Jesus Cristo como exemplo de perseverança, de firmeza e de fé. Então, nós vamos ler Romanos 12, 12. Então, pegue sua Bíblia, nós vamos ler Romanos 12, 12. Aliás, falei isso para as meninas do Bril e acho importante falar aqui para as irmãs também. Esse período de isolamento social é um período propício, fértil, excelente para que nós nos relacionemos mais com Deus. A gente não tem as distrações externas, a gente não tem trânsito, a gente não tem que sair, voltar, a gente tem a possibilidade de ficar em casa, e isso é uma bênção. Muitas de nossas irmãs não têm essa possibilidade, porque estão trabalhando na área da saúde, mas se nós temos a possibilidade de estarmos em casa, seria um desperdício a gente não utilizar o tempo que nós temos em casa também para orar, ler a palavra do Senhor, estar mais próximo do Pai, para que Ele cuide de nós da melhor forma possível, como Ele sempre fez. Bom, Romanos 12, 12 é um versículo bem curto, e ele nos dá 3 passos para nós passarmos por situações difíceis de forma resiliente. O versículo diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Vamos quebrar o versículo em 3 partes aí para a gente falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira parte do versículo fala sobre nos alegrarmos na esperança. Qual a esperança que nós estamos falando nesse texto? E qual a esperança que nos move? Lógico que nós temos esperança do dia em que nós estaremos libertos desse vírus e que poderemos encontrar nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, e poderemos ir à igreja, e poderemos louvar, e poderemos adorar ao Senhor. Mas não é dessa esperança que o versículo está falando. A esperança que o versículo está falando é a esperança da volta de Cristo. E essa esperança precisa nos trazer alegria constante. Eu estava lendo a Bíblia para a Olivia, a gente tem feito culto noturno familiar aqui em casa, e
ela observando as ilustrações, ela falou, mãe, eu quero ler essa história aqui. E era a história da ressurreição de Cristo. E nós lemos a história, e a história terminava falando que Jesus Cristo voltaria, e a Olivia falou assim, mas mãe, quando Jesus voltar, como é que eu vou saber que é ele? Porque eu não sei se ele é alto, magro, gordinho, magrinho, loiro, do cabelo preto, barbudo ou sem barba. A gente dá risada quando ela fala essas coisas, mas eu sempre lembro que a gente precisa olhar para o reino dos céus como uma criança. E aí a gente respondeu para ela. A gente falou, filha, a gente sabe o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai estar cheio de luz e grande glória, e o seu brilho vai ser como o brilho mais forte do que o sol. E todos vão saber que ele é o Cristo que voltou para nos resgatar. A Olivia olhou para nossa cara, fez uma careta, pensou e fez assim, então tá bom, já entendi. Jesus gosta de brilho, tá ótimo, legal, mãe, eu também gosto, muito legal, quando Jesus vier, então vai ter muito brilho. E a gente deu risada, mas isso reacende a nossa esperança. É um jeito simples e infantil de observar a volta de Cristo, mas a esperança da volta de Cristo precisa nos trazer alegria. E alegria em qualquer situação. Eu lembro de uma música bem antiga que falava isso. Alegria é viver feliz, sem importar qual situação, se honrado, se humilhado, em escassez ou na fartura de pão. E não é fácil, irmãs. Não é fácil estar feliz, estar alegre em qualquer situação. Existem situações que têm grande potencial de roubar a nossa alegria. Estar em casa pode ser uma situação que roube a alegria de muitas pessoas. Pessoas que gostam de sair, que gostam de estar com outras pessoas, que gostam de estar ao ar livre. Então, estar em casa pode ser uma situação que tire a sua alegria. Perder pessoas que você ama pode ser uma situação que tire a sua alegria. E não é essa alegria que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao contentamento. Ao contentamento e à paz que vem do nosso Espírito Santo. E assim é possível estar feliz em qualquer situação. Não é fácil, mas é possível. E só é possível através de Jesus Cristo. A segunda parte do versículo nos fala sobre paciência. Ser pacientes na tribulação. Nós estamos vivendo essa paciência no seu ápice, né? Eu mesma já me peguei impaciente diversas vezes. Impaciente por querer sair, impaciente porque a gente não sabe como serão os próximos dias, impaciente porque a cada hora vem mais e mais notícias ruins, impaciente porque a gente vê pessoas que a gente ama compartilhando notícias falsas ou não se cuidando tanto quanto deveriam. E paciência é algo que a gente precisa desenvolver. E a gente não nasce paciente, pelo contrário. Bebês nascem imediatistas. Eles querem mamar, eles querem dormir, eles querem trocar a fralda, eles querem a atenção dos pais, eles querem o tempo todo. Paciência é algo que precisa ser desenvolvido. E paciência é um dos frutos do Espírito. Então, se o Espírito Santo habita em nós, isso significa que nós recebemos dele a paciência. Então, nós precisamos desenvolvê-la. É um exercício diário. É um exercício constante de lembrar que se nós estamos impacientes é porque, de alguma forma, nós estamos querendo controlar a situação. E uma situação como essa, de isolamento social, parece que a gente não tem nenhum controle. E, na verdade, não se assustem com o que eu vou dizer, mas se a gente parar para pensar, a gente nunca tem um controle. Porque quem tem o controle é Ele, é o nosso Deus.
E isso tem que nos trazer paz. E isso precisa nos trazer paciência. Esperar no Senhor. Passar pela tribulação com paciência, sabendo que o controle está nas mãos dele. E que nada foge do controle dele. E glórias a Deus por isso. Se as coisas estivessem realmente no nosso controle, o que seria do mundo? Graças a Deus que as coisas estão no controle dele. Deixemos as coisas no controle dele, entreguemos a ele, em nossas orações, tudo aquilo que nos atribula, tudo aquilo que nos tira a paciência, tudo aquilo que nos aflige. Não deixemos o nosso coração se afligir. Entreguemos a ele, descansemos no Senhor e exercitemos a nossa paciência, certos de que ele está conosco durante esse período. E a última parte do versículo fala sobre perseverar em oração. Como eu disse antes, esse é um momento muito propício para isso, mas não tem que ser só no isolamento social. Na sala dos adolescentes, a gente insiste muito com eles. A gente fala, olha, como você vai ser íntimo de uma pessoa se você não conversa com ela? Como você vai ser íntimo de Deus? Como você vai ser melhor amigo de Deus? Ter uma relação de amizade, uma relação íntima com o Senhor, se você não conversa com Ele? E essa conversa se dá por dois caminhos. Essa conversa se dá na oração, nós falamos. Mas essa conversa se dá na leitura da palavra. Quando nós ouvimos que o Senhor já escreveu para nós em sua palavra. Então nós precisamos perseverar. Outra música me vem à mente, que também é outra música muito antiga, que fala, né? Está sofrendo, louve. Está feliz, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, ore. Está feliz, ore. Seja grato. Está em paz, ore, agradecendo a Deus. Está passando por uma tribulação, ore, clamando a Deus, para que Ele te dê a paciência, a segurança, a tranquilidade. A oração pode muito em seus efeitos. A música que a gente canta para a Olivia é que o telefone do céu é a oração. Então, minhas irmãs, mais do que qualquer ligação que a gente possa fazer pelo WhatsApp, estejamos constantemente falando com Deus. Só Ele é capaz de trazer a paz que excede todo o entendimento. Eu amo esse versículo, que a paz que transcende o entendimento, que excede o entendimento, esteja convosco. Isso significa que a paz que nós teremos, ninguém vai conseguir explicar, e nem a gente mesmo. Mas ela vem. E ela vem porque o Senhor é misericordioso, cheio de graça e de misericórdia para conosco. Nós vamos para mais uma carta. Vamos lá. Estamos andando por alguns versículos bíblicos. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Eu vou ler na nova versão internacional e depois na versão Almeida corrigida. Na NVI diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na versão da linguagem de ontem, diz o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Vamos para outro versículo. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Mais uma vez, Paulo falando à igreja de Corinto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pense um pouco sobre o que você está vivendo agora. Quando o versículo fala que nós estamos perplexos, é exatamente assim que eu me sinto. Eu olho tudo o que está acontecendo e eu fico perplexa. Mas eu não posso me desanimar. Eu sofro frustrada. Nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Os acontecimentos ao nosso redor podem nos abater, fazer a gente sofrer, trazer dor, mas eles não serão capazes de nos destruir. Por quê? E acho que essa é a chave de tudo que eu queria trazer para vocês. Porque Cristo é a nossa resiliência. É por Ele, através dele e com Ele, que nós enfrentamos qualquer circunstância que possa aparecer em nossa vida. O mundo jaz no maligno. Nós não podemos esperar deste mundo alegrias, felicidade, completude. Nós só teremos isso quando nós estivermos no céu, na vida eterna com nosso Pai. Então, nós vamos passar por isso. Nós vamos viver neste mundo que jaz no maligno, neste mundo cheio de pecado, neste mundo onde, na verdade, nada do que acontece deveria nos surpreender. Porque nós sabemos que este mundo nunca tão jaz no maligno. Mas nós temos em Jesus Cristo a nossa resiliência. A vida dele manifestada em nós é capaz de nos fazer resistir. Essa resiliência não vem de nós. Não é algo que eu possa falar, irmãs, siga estes passos que você vai desenvolver resiliência. A nossa resiliência vem da vida e da natureza de Cristo, que dia a dia são acrescentadas e manifestadas em nós. Ele é a nossa suficiência, é através dele que nós somos capazes de passar por tudo isso. Não confiemos em nossa própria força, em nosso próprio mérito, em nossa própria capacidade. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Não por nós mesmos, como se isso partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 3, de 4 a 5. E esse é o maior segredo para aumentar a nossa resiliência em tempos de crise. Confiança em Deus. A comunhão com Cristo faz com que a nossa confiança em Deus aumente. Faz com que mais da sua vida seja acrescentada a nós. E graças a Deus por isso. Mantenhamos nossa comunhão com Cristo, pois é Ele que nos faz resistir a toda e qualquer tribulação que possa vir sobre nós. E eu encerro a nossa palavra de hoje com um versículo que tem acalentado meu coração nos momentos em que eu estou mais angustiada. E é um versículo que se aplica muito bem ao que nós estamos vivendo agora. E está lá em Mateus 28, 20. É a maior promessa que Jesus nos deixa antes da sua partida, e é uma promessa que precisa estar viva em nossos corações, e é uma promessa que tem que nos trazer alegria na esperança, tem que nos fazer ser pacientes na tribulação, tem que nos fazer perseverar em oração. Lá em Mateus 28, 20 diz o seguinte: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, ele está conosco todos os dias. Se nós temos momentos em que nós estamos nos sentindo sozinhas, Jesus está conosco. Se nós temos momentos em que nós estamos nos sentindo desamparados, Jesus está conosco. Se nós temos momentos onde a gente perde a perspectiva, onde
tamanha perplexidade, tira de nós a habilidade de enxergar as maravilhas de Deus. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco, Ele estará ao nosso lado, não importa o que aconteça. Isoladas ou unidas, em casa ou na igreja, passando por tribulação ou em momentos de bênçãos maravilhosas do Senhor, Ele está conosco. E é esta a nossa esperança. Muito obrigada, irmãs. Muito bem, Carol. Que mensagem maravilhosa. Uma bênção. Aqui eu fiz um resumo, anotei várias coisas, mas apenas para dar destaque, resumindo Romanos 12:12, que eu vou levar no meu coração, foi uma bênção mesmo a sua mensagem. Que a gente tem que ter alegria, a nossa alegria vem de Jesus, não vem das circunstâncias. A gente tem que ter paciência, e aí para buscar paciência, a gente aproveitar esse tempo que a gente está tendo para buscar mais a palavra, estar na presença do Senhor, e perseverar, porque, como você disse no final, que a gente nunca está sozinho, né? Por mais que a gente esteja nesse momento aí de quarentena, esse isolamento social, Deus está sempre conosco, apesar de todas as dificuldades, a gente sente a presença dele, a mão dele nos socorrendo sempre a todo momento, né? Uma bênção mesmo. Sua mensagem. Obrigada, viu, Carol? Muito obrigada. Imagina. Obrigada Agora a você pelo convite. Obrigada. Vou chamar a Lili para fazer a oração. Os pedidos que a gente teve hoje foi para o Luiz Eduardo, né? Graças a Deus a gente orou bastante aí por ele. Ele já vai retornar ao trabalho esta semana. Inclusive a minha família, eu acho que muita gente pediu oração por ele. Então foi um exército aí que se levantou, que eu costumo falar para Bel Guerra, né? O Luiz Eduardo passou literalmente pelo Vale da Sombra da Morte, mas Deus deu escape e ele está bem aí. Então, orar pelo retorno dele para o trabalho e, de certa forma, também agradecer, né? Porque Deus cuidou da vida dele. E agradecer aí, Liliane. Aí você também faz a oração de finalização, agradecendo por todas as pessoas que participaram. A gente tem online aí 34 pessoas que eu estou olhando aqui, que estão acompanhando essa live. E que Deus fale ao nosso coração aí ao longo da semana e que Ele prepare mais encontros como esse. Uma bênção. Que realmente foi gratificante, foi tocante, né? Conseguir meditar e olhar o quanto a gente reclama, às vezes, nem passando por tudo aqueles exemplos que foi colocado lá. E então vamos agradecer, vamos orar, né? E mais uma vez, obrigada pela palavra, Carol. Obrigada mesmo. E acho que foi assim, foi lá no fundo, assim, né? Tudo que você falou. Então, Lili, tem mais um pedido de oração. A Ingrid pediu pelo Nilcinho, que ele não está muito bem de saúde, para a gente orar pela saúde do Nilcinho. Okay. Foram esses 2 pedidos aqui que a gente viu. Legal, tá bom. Então vamos lá. Pai querido, viemos aqui te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de sermos presenteados com essa palavra, Pai, com essa reflexão, Senhor, que eu acho que todo mundo foi mesmo realmente tocado, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida da Carol, pela disposição, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui junto com a gente, Pai, que nós não estamos na igreja, mas nós somos a igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós achamos, Senhor, que não só foi colocada a semente, ela com certeza vai germinar na vida de cada um, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Luiz, Pai. Nós levantamos mesmo um clamor pela saúde dele, pela família dele, que teve todo cuidado, precisou ter todo cuidado com ele
nesse momento, porque ele foi um dos membros da nossa igreja que foi acometido por esse mal, Senhor, e quero te agradecer pela vida dele, pela restauração dele, ó Pai, agradecer pela família dele que teve ali de prontidão, Senhor, agradecer porque agora, Senhor, ele vai estar voltando ao trabalho, esteja com ele, ó Pai, que esse testemunho na vida dele venha alcançar muitas pessoas, Senhor, e quero te pedir também, Senhor, pela saúde do Nelsinho, Pai, que a gente não sabe o que está de fato acontecendo, mas que o Senhor venha estar com ele, Senhor, que o Senhor venha ser o médico dele nesse momento, ó Pai, venha estar dando sabedoria para a família, lidar com ele, Senhor. Ele também é bênção no nosso meio, Pai, que o Senhor esteja com ele, cuidando dele, Senhor. Venho te pedir, Pai, que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, que o Senhor venha tá mudando as notícias, né, que a gente está recebendo, que o mundo venha, que volte ao normal, Pai, mas que sim, que tenhamos que passar por isso, Senhor, que consigamos entender a sua vontade, ó Pai, e que ela seja feita nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Senhor, pelos nossos pastores, venha estar com eles também, Pai, que estão ali de prontidão também para atender, Senhor, e pela vida de todas as mulheres que assumiram essa responsabilidade de estar orando umas pelas outras, Senhor, e te agradecer por esse grupo, por esse momento, ó Pai, e pela vida da nossa liderança, Senhor. Muito obrigado, Pai, com muita gratidão, Senhor, que eu agradeço, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Senhor, por esse momento, por essas vidas, Senhor, e esteja conosco, ó Pai, nos conduzindo, nos livrando do mal, Senhor, e nos abençoando, Pai. Muito obrigada mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bom agradecer a Deus aí por esse nosso momento e orar para que na semana que vem Deus prepare também um outro momento especial para a gente meditar na palavra de Deus e termos esse momento juntas, orando uma pela outra e tendo essa comunhão aí online. Então, agradeço a participação de todas, uma boa noite e que Deus fale mais aos nossos corações aí, hoje e durante a semana. E lembrando que quarta-feira vai ter a aula, né, o estudo com o pastor Jean-Luc, às 19h30. Na sexta-feira tem encontro dos juniores e adolescentes, aí no domingo, ponto online. Então, fiquem na paz do Senhor. Um beijo para cada uma. Tchau.